Olha as cenas, Olá! Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, CFM, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10 deste mês é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano. Eu recebo aqui nos estúdios da TV Alesp para discutir esse assunto a doutora Alexandrina Meleiro, psiquiatra e coordenadora da ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria. Também a doutora Adriana Severini, que é psicóloga, e Carlos Correia, que é voluntário e porta-voz do CVV. Sejam bem-vindos à TV Alesp, vamos discutir esse importante tema, começando, né, doutora Alexandrina, primeiro, conta um pouquinho como funciona na mente das pessoas o pensamento do suicídio. Veja bem, é importante, a gente costuma falar o comportamento suicídio, que ele é composto da ideação suicida, da tentativa de suicídio e do ato em si. Para isso, precisa a pessoa ter aí vários fatores que confluem para isso. Sabemos que, segundo a pesquisa da Organização Mundial de Saúde, mais de 94% das pessoas, no momento do ato, tinham um transtorno psiquiátrico. Então, é importante a gente dar atenção à saúde mental e ao tratamento da saúde mental. Mas não é só isso. Muitas pessoas têm problema de saúde mental e, felizmente, não pensam em suicídio. Então, outros fatores como história familiar, que aí entra a genética, como se teve abuso sexual ou físico na infância, se tem a questão de gênero, que é mais comum o suicídio nos homens, a tentativa nas mulheres, a profissão, a etnia e também o emprego. Estar desempregado é um fator de risco, num emprego aí não bem direcionado, e outros fatores como doença física também é importante. Como fator precipitante, a gente tem às vezes desenlace amoroso, perda financeira, contrariedades, às vezes bullying, que isso está sendo muito comum no grupo dos jovens, entre outros fatores. Então, assim, nunca é uma única coisa. A complexidade é tamanha que requer que a gente tenha muita atenção para esse tema. Que o Setembro Amarelo não é só setembro, eu sempre friso que a gente tem que amarelar o ano inteiro, pois a prevenção se faz no ano todo. Agora, doutora Adriana, quais os principais fatores aí para a prevenção do suicídio? É sempre levar a sério quando a pessoa começa a manifestar ou ela tem a tentativa, porque as pessoas têm assim, não, ela só quis chamar atenção, isso que ela fez não foi uma tentativa séria, porque às vezes ela pode ter, a ideia não era se suicidar mesmo, mas na tentativa de chamar a atenção, ela acaba conseguindo se matar de verdade. Então, assim, qualquer coisa que ela faça e que seja uma tentativa de suicídio é levar a sério. Nunca achar que é uma brincadeirinha, que ela não levou, que ela não queria de verdade se matar e que só era para chamar a atenção. Não, quando ela fala que ela quer morrer, que ela quer se matar, realmente levar a sério. Saber que isso é sim um assunto muito grave, que pode ocasionar a morte dessa pessoa e realmente ela está chamando, precisando de ajuda, ela não está chamando a atenção, é um chamado de ajuda. Eu preciso de ajuda e que os familiares de verdade estendam a mão e que não recriminem essa pessoa. Eu ainda, por mais que falado, que esteja já sendo falado isso hoje em dia, as pessoas ainda acabam recriminando as pessoas e não conseguem ver que isso é um pedido de ajuda, que ela está ali, olha, ela está gritando desesperada, que ela não aguenta mais e que alguma coisa muito errada está passando dentro dela, que ela realmente está passando por um sofrimento muito grande e que ela não está suportando mais. Então, assim, ter essa compaixão de olhar e falar, vem cá, vamos conversar e eu vou te levar para alguém que pode te ajudar. Então, procurar um psiquiatra, um psicólogo, alguém que possa ir lá e de verdade ajudar de forma profissional essa pessoa. E a família é o primeiro lugar que ela está ali, então acolher de verdade. Geralmente a família, ela demora para ter percepção dessa situação? Demora, porque é muito difícil para a família saber que tem alguém do seu lado e que não está tão bem assim e que pensa em se matar, porque é um assunto que hoje em dia ainda é muito tabu.
Foi o que a doutora Alexandrina falou. Hoje em dia a gente vê cada vez mais jovens. Eu falei assim, me assustou muito um tempo atrás quando eu vi crianças falando em se matar, em suicídio, e muitas vezes tentando o suicídio, de formas às vezes muito brutas, que assim, tentando pular de uma sacada de coisas muito pesadas. E crianças, a gente fala assim, crianças a gente acha que estão falando de coisas bonitas. Não. Então assim, quando você percebe que a pessoa realmente tem a ideação, que é o primeiro passo, e que depois começa a passar por algumas tentativas, saber que isso é sério, ela não está fazendo isso como chamar a atenção, ela está fazendo isso para pedir a sua ajuda. Então, assim, estenda a mão, acolhe e, assim, não tenha vergonha de pedir ajuda, de procurar um profissional, de, se você não sabe o que fazer, conversar com outras pessoas da família, com amigos e expor esse problema, falar, eu estou passando isso com meu filho, com meu marido, com a minha amiga, com a minha irmã, e colocar isso para uma pessoa que possa te ajudar. Agora, Carlos Correia, que é porta-voz do CVV, qual o perfil de pessoas que mais procuram vocês? Nós temos, assim, nós não anotamos, fazemos nenhuma anotação, existe o sigilo entre os voluntários para, enfim, documentar qualquer coisa desse tipo. Mas o que nós fazemos e temos a percepção é de que não há assim, nenhuma faixa etária específica que possa nos ligar. Todos nos ligam, qualquer pessoa pode nos ligar. E jovens nos ligam, adultos, idosos, então a gama é variada. Mas é importante que a gente tenha em mente que o suicídio é um processo, né? E que muitas vezes, como disse a doutora Alexandrina, está ligado a fatores de transtornos mentais e que a gente deve ter a atenção e o cuidado de encaminhar mesmo para um médico, né? Se eu tiver uma dor de dente, eu vou no dentista. O trabalho do CVV ele funciona nos momentos de crise, crise aguda, quando a pessoa está à beira, esse é o último pedido de socorro, como já foi dito aqui. A pessoa está num sofrimento intenso, ela não vê saída e não tem com quem conversar, porque é muito difícil falar mesmo abertamente sobre o assunto, mesmo com pessoas queridas ou confidentes. As pessoas se sentem constrangidas porque existe um tabu. E para quebrar esse tabu, então, o Setembro Amarelo e essa oportunidade que temos de falar abertamente sobre o assunto, tem facilitado a aproximação com pais, com escolas, para que todos deem uma atenção. A Associação Internacional de Prevenção do Suicídio coloca o tema como sendo algo que é uma tarefa de todos. E essa tarefa, ela começa comigo mesmo. De manhã eu tenho que ter o hábito de dar uma olhadinha lá no espelho, como é que eu estou, né? Me avaliar e dar um olhar em quem está à minha volta e, alternativamente, se colocar como um voluntário. Nós não fazemos terapia, isso é para os especialistas, mas a gente consegue conversar com as pessoas, criando um ambiente favorável, onde elas, ao passar aquele momento, né, de dor aguda, elas consigam esfriar a cabeça e, enfim, tomar uma decisão, encontrar um caminho e procurar ajuda. E às vezes a pessoa sozinha não consegue pedir ajuda. Então, o olhar de todos é importante para levar uma pessoa para uma ajuda médica. Agora, doutora Adriana, a doutora Alexandrina comentou um fato que eu achei muito interessante. Por que os homens cometem mais suicídios e por que as mulheres tentam mais o suicídio? Os homens, eles são mais eficazes na tentativa do suicídio. Assim, as mulheres tentam, mas a forma como elas tentam não são mais eficazes. O método que elas utilizam são menos. E as mulheres, por incrível que pareça, elas têm mais facilidade para pedir ajuda. Por exemplo, eu vejo no meu consultório, eu tenho muito mais pacientes mulheres do que homens. As mulheres, a gente vive num país que é o lado negativo do machismo para os homens. O homem tem muito mais dificuldade de pedir ajuda. A mulher, ela conversa com uma amiga, ela acaba expondo mais os sentimentos dela. Então, ela chega no consultório de um psicólogo, de uma psiquiatra, com muito mais facilidade do que os homens.
Então, a nossa cultura faz com que o homem tenha que ser sempre forte, autossuficiente, provedor. Então, ele tem uma dificuldade muito maior de pedir ajuda. E as mulheres não. Esse é o lado positivo da nossa cultura ainda machista. Então, assim, por isso que as mulheres acabam tendo uma taxa de suicídio muito menor, porque a gente vai em busca de ajuda muito mais rápido. Então, deixar um alerta aí para os homens, que hora que sentir que a pressão está muito grande, a tristeza está aumentando, que ele não está bem, aquilo que o Carlos falou, quando ele olha para si mesmo e vê que ele está precisando de ajuda, não ter vergonha de procurar um psiquiatra, de começar, porque às vezes ele ainda tem um outro tabu maior ainda, que um psicólogo está começando a quebrar. Então, assim, se acha que coisa de psiquiatra, que não é coisa de louco, procura um psiquiatra, procura um psicólogo, assim, vai atrás de ajuda, porque assim, ele tem muita vergonha de conversar com um amigo. Vocês como homens podem ver, homem com homem só fala de coisa boa. Nunca vai falar de coisa ruim. Então, assim, sabe, procura. Mulher tem mais esse perfil de discussão. Mulher tem, assim, ela chega e se abre com uma amiga e vai falar que ela tá mal, que ela tá triste. O homem não, ele só fala de coisas boas. Eu acho que é importante, Guga, a gente salientar que, por exemplo, assim, na comunidade, no país, na China, as mulheres lá se suicidam mais do que os homens, muito ligado à cultura e muito ligado à atividade rural. Em todo o mundo, há uma inversão, quando a gente fala no gênero masculino e feminino, no grupo das médicas. As médicas se suicidam mais do que a população feminina, 4 vezes mais. E um pouquinho a mais do que os médicos. E os médicos já se suicidam 2 vezes mais do que a população geral. Então, está mostrando que, por exemplo, assim, não é só ser homem ou mulher, mas a profissão e a localização conforme a cultura. Isso são estudos mostrando para a gente. E o que tem nos chamado muito a atenção é, por exemplo, como está aumentando muito o número de pessoas da polícia militar, do exército, no grupo feminino, isso também está chamando a atenção porque passa a ser grupo de risco. Sem dúvida, a genética, a testosterona, ela traz mais violência ao comportamento masculino, mas também a atividade, a cultura, isso faz com que, infelizmente, alguns grupos femininos aí sejam destacados no suicídio. E já que a gente fala no gênero masculino e feminino, eu quero destacar que isso a gente não pode deixar de falar. As pessoas que têm crise de identidade de gênero. Isso, nós não temos estatística. Se você me perguntar qual é o percentual, eu vou dizer não sei. Porque no atestado de óbito, masculino e feminino. Não tem a identidade de gênero, mas para nós que estamos a campo lidando com as pessoas que têm esse sofrimento, a gente sabe, principalmente na adolescência, ali entre os 10, 12, 14 anos, é o momento mais trágico para essa população. E a gente precisa estar muito alerta, pai, mãe, professores, todos que lidam com o adolescente por causa aí da crise de identidade que dá nesses grupos. É muito importante. A gente tem percebido que aumentou o número de jovens ligando, né, entrando em contato conosco, ou pelo chat, ou pelo e-mail, ou por telefone. E sempre, assim, é muito presente, prevalece mesmo essa questão da sexualidade, né, do conflito. Que a pessoa às vezes não tem liberdade para desabafar com um parente, com um amigo, ela procura vocês. A maioria dos casos acontece assim. Funciona assim. E nesses relatos a gente percebe que há uma dificuldade no ambiente familiar de se tratar do assunto, de se falar abertamente, de aceitação. Às vezes o jovem já percebe que se ele tiver uma identificação sexual, enfim, um caminho que ele escolheu, que é dele, ele tem dificuldade em assumi-lo. Então, o que a gente percebe é que as pessoas, quando conversam conosco, em função do sigilo e do anonimato, às vezes elas nos dizem mesmo que conseguem falar coisas com a gente que às vezes até sentem um certo constrangimento em falar com o terapeuta. Porque às vezes elas têm a sensação de que o que existe o sigilo profissional, a gente sabe disso, mas dentro delas há a sensação de que elas querem falar com alguém que elas não conhecem. Que não conhecem, que aquilo pode vazar. Então, assim, elas têm essa barreira. E pelo anonimato do voluntário e da pessoa, ela não precisa se identificar, ela consegue realmente falar dela, ser ela mesma,
ser autêntica naquele momento. E isso gera um alívio naquele momento. A gente percebe esse alívio, que ela encontrou um lugar totalmente neutro, livre digamos, de lugares comuns. Olha, isso é normal, isso acontece com qualquer um, você tem tudo na vida, e sem minimizar o sofrimento que ela está nos relatando. Então, a gente tem percebido que há uma facilidade de abertura. Entre os jovens aumentou muito o número de ligações, e a gente também sabe estatisticamente aí que acelerou o número de suicídios entre jovens, não só suicídios, como automutilação e tudo isso às vezes potencializado pelo uso de drogas, né? Nós vamos entrar depois até nesse assunto que eu quero aprofundar, né, o suicídio entre jovens, falar também dessas correntes e tudo mais, mas a pessoa, quando ela sente que ela precisa de ajuda, ela deve procurar a psicóloga, o psiquiatra ou o CVV. Qual que é o melhor caminho, explicando de forma didática para o telespectador? Olha, considerando assim, eu estou falando do CVV, a gente não vai indicar caminhos para ninguém. O ideal é que, é aquilo que eu falei há pouco, se eu tiver uma dor de dente, eu vou no dentista. Então, assim, se ela não estiver se sentindo bem, né, ela deve procurar uma ajuda médica. E se ela estiver numa emergência, ela tem que ir para uma emergência médica, né? Acontece que muitas vezes a pessoa ela não está se sentindo bem e ela precisa conversar com alguém. E essa conversa, às vezes, ocorre de madrugada ou num horário em que não tem ninguém que possa compartilhar. Então, essa conversa conosco, pelo telefone 188, que ela pode ligar, inclusive de celular, que é gratuito, a gente consegue fazer com que ela se sinta acolhida, porque falta bastante, muitas vezes falta afetividade, acolhimento para essa pessoa, para ela se acalmar, e às vezes ela percebe mesmo que tem que procurar mesmo, ela percebe. Outras vezes ela não percebe que precisa de ajuda médica, como já foi dito aqui. O tabu de que psicólogos, psiquiatras são, né, médicos de loucos, né? Agora, dentro dessa conversa, até para aproveitar a linha, vocês conseguem fazer uma triagem e direcionar a pessoa para o que ela precisa realmente, se é um tratamento difícil, né? Não. Dentro do CVV a gente não faz nada disso, não faz. Vocês não nem conseguem triagem, fazer a não triagem, faz diagnóstico, nem nada. Não. É uma conversa de pessoa para pessoa. Entendo. Dois seres humanos conversando, e essa conversa ela gira muito em cima daquilo que a pessoa está sentindo por estar enfrentando determinado problema. Então, se ela fala assim, olha, eu estou, sei lá, naquele momento eu estou sem saída, acho que um doente terminal, muitas vezes, ele nos procura para conversar porque ele está muito cansado de sofrer, ele precisa conversar com alguém. Uma pessoa que é dependente de álcool, drogas, enfim, é muito difícil encontrar alguém que converse com ela, porque geralmente no meio familiar é muito repetitivo ela ficar falando isso. Então, de novo, né? Então a turma, agora estou ocupado. Então, eles encontram realmente esse ambiente no CVV para dar uma conversada, mas o que a gente faz não tem nada a ver com auxílio médico. A gente só dá, naquele momento, um acolhimento de maneira com que ela se sinta aceita e perceba que ela tem um lugar onde ela, eventualmente, ela pode contar, que tem ali um ombro amigo para conversar, um confidente. Mas, claro, ela deve procurar ajuda médica, se possível, o mais rápido possível. Doutora Alexandre. Eu estou aqui incomodada e queria falar, né, Carlos? Porque a sua pergunta, eu acho que ela foi bem objetiva e é o que o telespectador quer ouvir, né? Se a pessoa está com algum incômodo, se está tendo pensamento, se está tendo ideação suicida, quem ela deve procurar? Não tem fórmula mágica, não é procurar o CVV, não é procurar psicóloga, o médico, o psiquiatra, é procurar quem está perto dela e que ela consiga falar. E muitas vezes esse conseguir falar, por que não falar com o pai e com a mãe? Porque o pai e mãe vai dizer que você está com aqueles pensamentos... Tem o julgamento, né? Aqueles pensamentos bobo. Já tem uma crítica, um julgamento que a gente não tem que fazer. Às vezes falar com o professor na escola, com um amigo na escola, é falar com alguém. O CVV se prontifica a ser esse alguém que pode ser por telefone, por chat, por um monte de toda a rede social que está à disposição e vale, como ele disse, não só para a pessoa que está com ideação suicida, mas toda aquela pessoa que está em algum sofrimento emocional. Mas tão logo a pessoa falou para alguém, este alguém tem que saber para onde encaminha.
para um psicólogo, para um psiquiatra, dependendo da gravidade, para um superior, se é um colega da escola, para o orientador, para alguma pessoa de bom senso e que vai saber encaminhar para profissionais gabaritados. Porque eu já vi muita história também de que levou no psiquiatra e o psiquiatra não deu conta. Levou para o psicólogo não deu conta e as coisas acontecem. Tem gente que procura ajuda e não obtém essa ajuda, e não né? obtém porque, inclusive no meio dos profissionais de saúde, há também tabu, há também um receio de falar. É de um tempo para cá que a gente está verbalizando, e eu digo assim, eu ando até gritando, para que as pessoas mudem a postura. Como você abriu o seu programa em 2014, tanto a Associação Brasileira de Psiquiatria quanto o Conselho Federal de Medicina lançou a cartilha conversando sobre isso, que é justamente foi divulgado para toda a classe médica do Brasil, independente da especialidade, está à disposição no site tanto do Conselho Federal quanto da Associação Brasileira de Psiquiatria, quem tiver acesso, em palavras corretas, fácil acesso para que a pessoa comece a falar. Precisou ajuda? Procure para quem está perto. Essa pessoa é que tem que ter a sabedoria para onde dirigir. Quando você fala se o CVV encaminha, não, o CVV é uma escuta. E se eu vou, por exemplo, se eu fosse... Talvez ajuda extrema, né? Exatamente. Se eu fosse sugerir, procure isso, aquilo, a pessoa não ligaria de novo. E o sigilo é fundamental, é a regra número 1 do CVV. Sou não voluntária, mas parceira deles há muitos anos, admiro o trabalho. Mas há momentos que precisa de fato, porque o suicídio é uma urgência médica. Sim, com certeza. E tem que Aí o primeiro lugar é o pronto-socorro. E complementando um pouquinho, assim, essa pessoa que, quando ela falou que está próxima, é de verdade, às vezes pegar na mão e falar, vem cá, vem comigo, porque pode ser o professor, o colega, o amigo, não, vem cá, vamos lá. Então, ou se tem um psiquiatra, um psicólogo que ele conhece e confia, às vezes procurar e ir junto, eu vou com você no consultório e vai lá. E o trabalho multidisciplinar é muito importante. Então, assim, do psicólogo e do psiquiatra trabalharem juntos. Então, se vem uma pessoa no meu consultório que eu vejo que está num processo de depressão muito forte, eu não vou aqui falar, não, vem cá, eu trabalho com psiquiatras que são conjuntos, então ela já vem, eu estou indo no psiquiatra, eu entro em contato com o psiquiatra e vejo, olha, como que está indo? Ele está indo no seu consultório, está vendo? Porque às vezes a pessoa fala, não, eu estou indo, estou tomando remédio, mas tem aquela falsa noção de que o remédio vicia, então eles tomam por um tempo, se sentem um pouquinho melhor, não me param de tomar por conta própria. Então eu preciso saber, eu entro em contato com a doutora e falo, olha, está indo lá mesmo? Como que está o tratamento? Como que está a medicação? E a gente vai fazendo esse trabalho em conjunto, porque o foco, o que precisa? É aquela pessoa, é aquele ser humano. Eu tenho que estar focado nele. Então, nós precisamos trabalhar juntas para saber como que é. A pessoa não pode ser abandonada e se ela estiver numa situação de emergência, ela, inclusive, não pode ser deixada sozinha. Ela tem que estar sempre acompanhada. E a doutora Alexandrina falou, né, sobre a cartilha que foi lançada, o CVV lançou também uma cartilha que está disponível no site, que é falando abertamente sobre o suicídio, para que as pessoas pudessem, às vezes, tirar dúvidas, porque existem muitos mitos envolvidos, né? E aqui também a gente facilita a informação sobre sinais que as pessoas podem perceber e os fatores de proteção que podem existir dentro do ambiente familiar ou nas escolas. E como foi dito, dentro das escolas é muito importante que haja uma atenção e que todos saibam, desde o porteiro, ele está acostumado a ver aquele jovem que chega de uma maneira. Se mudar a maneira dele se comportar, tem que haver uma conversa interna para que ele seja acompanhado. O professor, ele olha para um adolescente ali na sala de aula, ele sabe quem está triste, se aquela tristeza está permanecendo e ter uma conversa. E essa conversa é importante que não seja uma conversa pública, claro, e que seja discreta, em ambiente privado, e conversar, e tem que falar abertamente com ele. Olha, se estivesse passando por uma dificuldade e até passando por uma situação de pensar em se matar, por favor, vamos conversar, porque existe, mais de 90% dos casos é indicado que há um controle, você pode prevenir. Muitas vezes essa prevenção, quem está por perto não consegue dar,
não consegue acolher e depois acaba sofrendo, porque diz assim, é muito comum a gente ouvir assim, poxa, mas eu não percebi nada, não vi nada. E aqueles sinais às vezes são sutis, é uma mensagem numa rede social, é uma conversa aqui e acolá. Os amigos às vezes se sentem constrangidos para não invadir a privacidade. É isso que eu ia falar também. Às vezes os pais ficarem atentos, porque assim, não está acontecendo nada com o meu filho, mas orientar os filhos a perceber, não se sentirem aquela coisa do dedo duro, do fofoqueiro, se um amiguinho deles chegar e falar que está triste, que está pensando em se matar, que já tentou algumas coisas, eles não se sentirem envergonhados, não, falar que é uma ajuda, se ele chegar e falar para o pai dele, ou se conversar com uma professora, com a coordenadora da escola, sobre um amigo dele, ou sobre uma amiguinha dela, eles irem lá e terem coragem de falar, olha, minha colega já tentou, eu estou percebendo que ela está se mutilando, o que está acontecendo, que isso é um sinal de ajuda, de amor, e não que ele está fazendo mal para um amigo dele, em contar, assim, uma confidência que um amigo dele fez, ele chegar lá e expor. Não, ele está estendendo a mão e está ajudando, porque são crianças e adolescentes que às vezes não sabem lidar. Então, se a gente adulto às vezes não sabe, imagina uma criança, uma adolescente lidar com uma confidência dessa. Então, assim, expor para quem pode ajudar também. Agora, doutora, por que as pessoas elas são tão reticentes à medicação? Veja bem, assim, há muitos mitos, né, de que a medicação faz mal, de que a medicação vicia, de que a medicação não deixa a pessoa vivenciar as emoções, que vai mudar, vai fazer ela ficar outra pessoa. Tudo isso são mitos, não são fatos. O que a gente observa é que, por exemplo, assim, eu vou exemplificar com alguns quadros. Um quadro depressivo numa pessoa te deixaria você sem sorriso, sem vontade, você não teria vindo para a nossa gravação, você não estaria conversando com a sua esposa, com o seu filho, com a sua família, você deixaria tudo. Isso tudo, o próprio quadro depressivo é muito mais tóxico ao cérebro do que a medicação. A medicação, ela só vai tirar você desse quadro depressivo. Eu costumo fazer a comparação assim, um remédio, a dipirona. Para que se usa a dipirona? Me responda. Dor de cabeça, normalmente. Dor de cabeça ou? Dores. Febre. Febre, sim. Tá, então febre e dor de cabeça. É o uso da dipirona. Se eu estou com febre e tomo dipirona, a minha temperatura volta ao normal. Ela não abaixa, ela normaliza. Se eu estou depressivo e tomo antidepressivo, meu humor volta ao normal. Ele não fica nem muito baixo e nem fica exaltado. É diferente se eu usar cocaína, anfetamina, que aí eu vou ficar eufórica. Mas o antidepressivo não, ele equilibra no cérebro toda a neuroquímica, todos os neurotransmissores, para que haja um equilíbrio. Quando tem, eu citei a depressão, mas outras todas as doenças, quando está alterado, a percepção da pessoa fica diferente. Então, como disse há pouco o Carlos, ela se vê sem solução, sem saída e o sofrimento é interminável. Então, a medicação, quando bem dada, bem orientada, ela só é benéfica para a pessoa que assim necessita. A gente não pode banalizar e achar que todo mundo vai tomar remédio, porque não é solução. Mas quando bem indicado, bem medicado, você não sabe a maravilha que é, o quanto a gente recebe das pessoas que a gente trata. Puxa, agora eu sou, de fato, eu mesma. Né? Ela percebe que ela estava distorcida, seja a esquizofrenia, a depressão, o toque, o pânico, qualquer quadro faz com que ela volte à normalidade dela. Ela se sente outra pessoa, uma leveza. Aquilo que ela não estava enxergando, ela via como saída única o suicídio, abre. É mágico, é encantador quando a gente trata bem as pessoas. Certo, doutor. O programa Em Discussão de hoje trata do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Eu vou para um rápido intervalo. Já já a gente volta com mais aqui na TV Alesp. Estamos de volta. O assunto do programa Em Discussão de hoje é o Setembro Amarelo. Eu recebo aqui no estúdio a doutora Alexandrina Meleiro, que é psiquiatra e coordenadora da ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria. A doutora Adriana Severini, que é psicóloga, e o doutor Carlos Correia, que é voluntário e porta-voz
do CVV. Vamos iniciar esse segundo bloco, né? No primeiro bloco a gente falava um pouco de medicação. Deixa eu até entrar nesse assunto ainda, puxando esse gancho. Sempre quem comete o suicídio, ele passa por uma depressão ou não tem a ver uma coisa com a outra? Não. Segundo estatísticas da Organização Mundial de Saúde, do estudo que eles fizeram com mais de 15 mil pessoas, 34% tinham depressão, 24% tinham dependência a drogas, 10% esquizofrenia, 11% transtorno de personalidade. Agora, se cruza duas patologias, esse percentual aumenta. Mas é importante a gente não pensar que é só a depressão. Como eu disse logo no começo, a multiplicidade de fatores, o interrelacionamento, veja bem assim, das pessoas que têm depressão, nós vamos dizer que menos de 10% se suicidam. Então, tem 90% de deprimidos que, graças a Deus, estão bem, obrigado, vão tomar seu remedinho, vão ficar de bem com a vida. Quer dizer, a gente vê até que não é uma característica do depressivo suicídio, não. né? O que aí a gente olha é assim, os fatores de proteção. Eu tenho depressão, o que faz com que me proteja para que eu não pense em suicídio? Família, filhos, casamento, se o casamento está bom, porque se o casamento não está bom é fator de risco, a profissão, religiosidade, ter rede social, não rede social onde eu fico virtualmente. Um círculo social. O círculo social, isso, você corrigiu correto. Eu ter amigos, eu ter atividades, eu participar de uma ONG, eu fazer coisas, tudo isso faz com que eu ame a minha vida. Então eu tenho que começar nos fatores de que me trazem a querer estar viva. Isso é o que a gente mais batalha com as pessoas que têm qualquer doença. Até quando ele falou no paciente terminal, para que esse paciente, a gente sabe que vai chegar uma hora, o dia da morte vai chegar, mas a gente vai dar qualidade de vida, vai dar conversa, vai dar uma série de coisas amenizando o sofrimento. Este é o papel do médico de um modo geral. Nem tudo é o remédio que resolve. Algumas vezes, a Adriana citou agora há pouco a questão de muitos médicos banalizarem e prescrever remédio. Para emagrecer, um remédio que é de uso psiquiátrico, um remédio como estabilizador de humor, que não sabe muitas vezes manusear e medicar adequadamente, às vezes isso pode ser até detonador de quadros depressivos. Por exemplo, com jovens a gente tem um remédio para a pele, o Racotan, que favorece quadros depressivos. O corticoide pode favorecer quadros depressivos. Então, a gente precisa saber uma enormidade de coisas e não é uma única coisa que precipita o suicídio. A gente tem como prevenir. Primeiro, a prevenção que a gente fala universal, para toda a população do planeta. Depois, a prevenção para os que têm algum problema. E depois a terciária, aqueles que já tiveram alguma tentativa prévia. Tudo isso, a Organização Mundial de Saúde, o Conselho Federal de Medicina e a ABP estão muito alerta. E nisso a gente tem uma parceria muito importante que o CVV é o porta-voz que chega mais perto, principalmente dos jovens. Conseguiu-se recentemente a ajuda do Facebook, do Instagram, da rede social como um todo, Twitter. Por quê? Identificar conversas na rede social, principalmente de jovens, percebeu alguma coisa, e isso dá para conseguir com a informática, vem um alerta, procure o CVV, procure amigos, faça isso. Quer dizer, a gente tem, infelizmente, na rede social, lugares onde ensina como morrer, mas tem muito mais ensinando a viver. E isso é que é interessante. A gente tem que fazer o uso positivo de todas essas informações. Isso eu queria deixar um alerta, porque mesmo com toda essa parte da tecnologia, ainda vaza alguma coisa falando sobre isso. Então, assim, não tenha medo, denuncia. O Facebook tem um canal ali, o Instagram tem um canal que denuncia. Então, assim, se você vê alguma coisa incitando, falando sobre suicídio, ensinando como, porque ainda vaza de uma outra forma, vazam algumas coisas. Então, assim, não ache que você é chato. Denuncia para o Facebook que aquela postagem está incitando, está estimulando o suicídio e, assim, principalmente nos comentários. Então, se você vê alguma coisa e vê nos comentários, denuncie sim. Não ache que você está sendo uma pessoa chata, desagradável. Vai lá, não tenha medo e denuncie, porque você pode estar salvando uma vida de verdade. Agora, é importante lembrar que, assim, pensar em suicídio não é tão
tão difícil. A Unicamp fez um estudo, mostrou que 17% de nós, né, brasileiros, em algum momento da vida, já pensamos na possibilidade... Faz parte da natureza humana? Assim, o fazer parte é o impulso para a vida. Isso a gente já nasce biologicamente, né? Mas pensar na possibilidade de dar um fim, ela não é tão incomum. Então, que a pessoa não se sinta assim, olha, eu sou tão diferente. Não. E numa escala de 0 a 10, todos nós que estamos nessa sala, a gente está na escala do suicídio, ou próximo do 0, ou próximo do 10. Nós não sabemos em que ponto da escala a gente está. E daí a importância da prevenção. Porque se eu não sei em que ponto eu estou da escala, como é que eu vou fazer para me proteger? A doutora Alexandrina já falou alguns fatores que eu posso explorar. Até um animal de estimação ajuda muito a pessoa a se sentir assim, mais assim, exercitar a afetividade. Então, que a pessoa não sinta que é incomum, pensar na possibilidade, porém, se precisar de ajuda, tem que procurar. E se não conseguir, quem está à sua volta tem que fazer isso. Inclusive, no próprio Facebook, tem uma denúncia que a gente pode fazer na rede social ali. Se eu perceber que um amigo está passando por sofrimento e eu não consigo, vejo uma postagem ali que está se repetindo, uma melancólica, uma tristeza sem fim, algo às vezes indireto, quase um pedido de socorro, e eu não consigo fazer nada para não estar invasivo, há uma possibilidade de denúncia, eles vão analisar as postagens e fazer um contato anônimo com a pessoa, para que a pessoa procure ajuda. Inclusive, oferece a ajuda do CVV. Nós fizemos recentemente um conjunto de vídeos, principalmente voltados para os jovens, onde fazem uma abordagem motivando mesmo a pedir ajuda e identificando algumas situações, como o uso abusivo de álcool e drogas, como bullying, que é muito comum e é corrosivo nas escolas. Às vezes as pessoas brincam aquela brincadeirinha e não percebem que aquilo é bullying. Às vezes ela nem sabe que está fazendo bullying, mas isso é devastador na cabeça do jovem. Então tem uma série de vídeos que estão lá no site do CVV, o cvv.org.br, no nosso YouTube, que podem ser baixados e viralizados para que os jovens percebam que há uma possibilidade de ajuda. É um depoimento na primeira pessoa de atores que estão dizendo que passaram por um sofrimento. E o sofrimento e como eles saíram dele. Então, assim, para que se fale mais sobre o assunto, mas de uma maneira responsável. Porque em setembro a gente está tendo essa oportunidade, mas no resto do ano, muitas vezes, ao se noticiar uma situação de suicídio, é explorado o lado glamuroso, ensinando métodos, falando sobre os métodos utilizados. Isso não é legal. A Organização Mundial de Saúde já criou uma cartilha para a imprensa perceber e se instruir, porque também não havia muito hábito. Antes se engavetava o assunto, agora passou a se falar sobre ele. Vamos nos instruir para ver quais são as maneiras adequadas e principalmente as inadequadas para que não se repitam, porque isso pode ser o gatilho, entre aspas, para que uma pessoa, ao ver aquela situação, ela pensar na possibilidade. Então, precisa tomar cuidado com isso. Então, o mês de setembro, ele explora muito a valorização da vida e a prevenção do suicídio. Nós estamos falando de prevenção e estamos falando de vida, não estamos falando de morte. Agora, uma questão até interessante a fazer para vocês. Existem casos, por exemplo, está tudo ótimo na minha vida, aí eu tenho uma notícia, perdi o emprego. Saio aqui na primeira esquina e me jogo na frente do ônibus. A impulsividade. A impulsividade acontece bastante. Então, a responsabilidade, acho que das empresas também, porque às vezes tem empresas que ainda hoje não têm um cuidado, uma forma de, às vezes, de uma situação dessa, de que você vai demitir uma pessoa, de entender como que está a vida dessa pessoa. Às vezes ela não é só uma situação, ela está passando por um divórcio, uma coisa, e chega e fala, na verdade, às vezes existem fatores que levaram a pessoa a perder esse emprego. Não é uma coisa só. E assim, como que essa pessoa recebe a notícia? E ela recebe a notícia, ela não consegue elaborar e assim, você foi demitido, acabou, pega suas coisas e vai embora.
ela vai embora assim, sem apoio, sem suporte, sem nada, e num ato de impulsividade, ela tenta o suicídio. Aquilo pode ser a gota d'água. Exatamente. E esse processo da gota d'água, ele funciona assim mesmo do autoconhecimento. Eu não sei em que ponto da escala estou, como falamos há pouco, mas eu também não conheço a minha capacidade de reprimir emoções, problemas, lidar com dificuldades. Mas uma coisa é certa, ao sair de manhã da minha casa para ir trabalhar, alguma coisa pode acontecer, o telefone toca, me dá uma má notícia, a tal da gota d'água, eu sou demitido e assim, isso pode ser a gota que faltava para o copo transbordar. Então, o que é que nós precisamos? Trabalhar no copo. Vamos esvaziar o copo. Se eu for esvaziando o copinho, eu vou preparando um ambiente maior para esse impacto dessa fator detonador que pode acontecer nas nossas vidas e ninguém está livre que aconteça. Acontece com todos nós, mas assim, a maneira de absorver depende de cada um, de como eu estou preparado emocionalmente para aceitar aquilo, para o impacto que aquilo pode gerar dentro de mim. Você falou no desemprego, mas é comum, por exemplo, no adolescente, o rompimento de um namorico, que para ele era muito importante. Não tem sucesso na escola. Prova. Notas, Por que o Instagram tirou o like? Porque o adolescente recebia ou não like, até adultos, a gente fala de adolescente, mas até adulto, se impacta com a emoção positiva ou negativamente aquilo. Então, como disse o Carlos, o copo já está com a água turva. A gota só transborda. Então, a impulsividade, ela muitas vezes, às vezes, tem mais letalidade do que a planejada. E a gente precisa estar alerta a isso, principalmente para crianças, adolescentes e o adulto jovem, que são os mais impulsivos. Depois a gente melhora o nosso lobo frontal, ele consegue racionalizar mais. Não, eu arrumo outro emprego, arrumo outra namorada, eu faço isso, eu estudo mais para a segunda prova. Eu tenho alternativas, mas num primeiro momento isso pode ser prejudicial. E quem está à volta tem que conhecer, porque tem pessoas mais impulsivas, outras menos impulsivas. E isso depende de como a gente está dentro do nosso copinho. E por isso a gente precisa, eu insisto nos fatores de proteção. Eu preciso ter amigos, eu preciso ter lazer, eu não posso viver só do trabalho, só daquele namoro. Não, meu namorado é único, exclusivo, né? Ela perde todos os outros relacionamentos. Tudo isso é tóxico para o emocional dela. E aí o copo fica com a água turva, a gotinha que falta pode ser. Tem vários aspectos da vida, como a Alexandrina falou, você tem várias coisas que você faz. Então, você faz uma academia, você tem amigos, você tem lazer, você tem um bichinho de estimação, você tem várias outras coisas, porque se aquele momento você perde o seu namorado, sua namorada, você perde o emprego, você não sente que acabou a sua vida, porque você não está com o foco direcionado só para aquela coisa, só para aquilo que você tinha. Não, você tem tudo bem, acabou um namorado, mas eu ainda continuo tendo um emprego legal, eu tenho um círculo de amizades bons, eu tenho meu gatinho que eu gosto dele, então você tem outras coisas, eu tenho a minha família, então você tem vários pontos na sua vida que são importantes. Eu tenho mesmo uma religião, eu tenho uma faculdade, eu tenho outras coisas que fazem parte. São outros pontos de apoio exatamente. Que são fatores protetivos. Então, Fatores ampliar esse processo todo é muito importante. E outra coisa que também a gente ouve bastante, que era importante que houvesse um alerta, é que muitas vezes a pessoa que passa por uma tentativa de suicídio, ela é socorrida num ambiente hospitalar e depois que passou aquele momento é dado uma alta e não é feito um acompanhamento. Ela não está preparada para E ela está no topo da pirâmide de risco, principalmente na primeira semana. Então ela tem que ter um acompanhamento e esse acompanhamento já foi provado que é eficaz. Se for feito um acompanhamento multidisciplinar, se acompanharem, ligarem para essa pessoa, naquele período inicial ela está no topo de risco da pirâmide. E os idosos também, as pessoas idosas, elas se sentem muito sozinhas. Hoje... É alta a estatística de suicídio em idosos? Também é alta. O topo da pirâmide está nos homens, né? Homem idoso é bastante acentuado e eles têm mais índice de sucesso se a gente comparar com um grupo de adolescente. Os dois extremos, né? Se a gente pensar no U, que é a curva da felicidade, no extremo está os jovens, né? Que tem toda uma vida pela frente, e está o idoso que já realizou tudo,
que ele tinha planejado pela sua Quer dizer, vida. ele bota um fim na linha. Os 2 picos da felicidade, infelizmente, é os 2 picos do suicídio. Se eles não se sentirem integrados, vai acontecer isso. E muitas vezes o idoso acontece isso. Ele era o protagonista daquela família, ele passa a ser uma tudo parte, girava em volta dele. Aí ele começa a se, mesmo que não seja, ele começa a sentir um estorvo. Né? O próprio, muitas vezes, a aposentadoria que ele ganha, às vezes ele escuta lá no corredor que não dá para pagar nem os remédios. Né, que ele está... Então ele começa a ficar... Vou acabar assim, com esse problema para minha família. Eu estou me sentindo um peso, ele se sente um peso. Então é importante que as famílias tenham assim, esse olhar, porque aquilo que vai acontecer depois é a culpa. Muitas vezes as pessoas sentem um peso muito grande. E essas pessoas que são impactadas, quase em torno de 20 pessoas impactadas por um suicídio, ela também é considerada um sobrevivente de suicídio e vai para a pirâmide de risco, porque muitas vezes a dor dela que ela pode sente, vir a cometer também. por ela se sentir culpada muitas vezes por não ter feito nada, ela pode vir. O CVV criou alguns grupos de apoio aos sobreviventes do suicídio para que as pessoas possam conversar num ambiente de pessoas que passaram pela mesma situação, para conversarem assim, sem barreiras, falar de si. Chama Grupo de Apoio a Sobreviventes do Suicídio. Tem alguns endereços, a gente realiza algumas reuniões, 1 vez, 2 vezes por mês, depende da localidade e da procura. Né? E também lançamos digamos, um manual com vídeo aula, onde as pessoas podem criar esses grupos, ou familiarmente, ou entre amigos, para falar sobre o assunto. Porque esse falar sobre o assunto entre amigos, entre pessoas que estão passando pela mesma situação, ele baixa as barreiras e a pessoa sente um alívio e um conforto para levar a vida adiante e superar aquele momento que as torna grupo de risco também. Agora, isso que ele está falando é importante, Guga, porque assim, muitas vezes as pessoas não dão atenção. E já no velório começa assim, como? Ele não viu? Não percebeu? Quer dizer, as pessoas começam a se culpar, né? Procurar um e aí, culpado. Cobradas. Começa a vir a cobrança, a culpa, como eu não vi, como eu não enxerguei, diz que dá dica, diz que pode ser prevenido, tem toda uma série, mas infelizmente, com ou sem, apesar do médico e de todo o tratamento, alguns se suicidam. E às vezes a gente não pode perceber os sinais. Então a gente tem que dar assistência a essas pessoas, e isso o CVV faz, outras localidades também faz, porque senão passa a ser de novo um grupo de risco. E é muito comum a gente ver, seja por genética na família, mas seja por aprendizado. Diante de uma situação difícil, a morte passa a ser uma solução fácil. A gente tem aí o Getúlio Vargas, o filho dele e o neto dele. Quer dizer, hereditário. Será que é hereditário? Porque só foi acontecer perto dos 60 anos. Se hereditário, teria sido perto dos 20, 30 anos. Então, foi aprendizado. Diante de uma situação difícil, claro que a genética não é água, também tem isso, mas o comportamento diante de uma situação difícil, o aprendizado. Por isso a importância de a gente atender e dar toda uma cobertura para os sobreviventes do suicídio. Isso chama pós-venção do suicídio. E não é que a pessoa queira morrer, na verdade, não. Ela quer aliviar aquele sofrimento. O instinto da vida, ele está presente em todos nós. Por isso que nós chamamos, o nosso CVV é o Centro de Valorização da Vida. Dar valor à sua vida, cuidar da sua autoestima. E nós, às vezes as pessoas falam assim, vou ligar para o CVV, mas não estou pensando em me matar. Não, é justamente o contrário. É para ela falar de vida. Nós falamos de vida lá, nós não falamos de morte. E a maioria das pessoas, uma grande maioria das pessoas que nos ligam, elas não estão, às vezes, verbalizando a morte, que querem se matar iminente. Mas elas estão procurando aliviar um sofrimento que às vezes é assim, aquele grãozinho de areia para nós, para ela é uma montanha que ela não consegue transpor. É muito sofrimento, ela não vê saída. Então, para aliviar o sofrimento, muitas vezes ela procura pôr fim à vida. Isso não resolve o problema, tá? Vai impactar todos à sua volta, que vão muitas vezes se sentir culpados sem terem culpa ou por não terem percebido. E a gente tem que também conversar com essas pessoas para não ficarem carregando o peso da culpa.
porque muitas vezes elas não perceberam, por algum motivo, porque às vezes é muito sutil mesmo, esses sinais. E eles existem, mas depois é fácil juntar todos os cacos e tentar achar. Mas no momento é difícil, da fervura ali, que você é amigo, às vezes você não percebe. Não percebe, simplesmente não percebeu. Então é importante estar atento à automutilação, que infelizmente ocorre comumente entre jovens, o abuso de drogas, assim, abandono de hobbies, de deixar de sair com amigos, varar madrugadas constantemente e ter uma vida realmente que sai daquele padrão que às vezes ele tinha, sai completamente. Estar atento a esses sinais, porque pode estar mais perto da gente do que a gente imagina. Agora eu vou entrar num ponto, né? Recentemente tivemos um suicídio de uma digital influencer que na véspera ela foi largada pelo marido, ela promoveu o casamento com ela mesma nas redes sociais e no dia seguinte se matou. A minha pergunta é a seguinte: até que ponto essas redes sociais, essa exposição virtual pode prejudicar a pessoa? Pode prejudicar se a pessoa não está boa. Como o Carlos bem falou, conforme está o copo, e eu usei, o copo está turvo. Se nós olharmos a história de vida dela, ela já tinha uma doença mental, ela não aceitava tratamento, ela não seguia o tratamento correto. Ouvindo o depoimento do noivo, né, de que ele já não aguentava viver no ritmo que ela vivia, de tudo que ela fazia, e ela precisava sempre ter alguma coisa, por mais que tivesse, nunca estava satisfeito, porque existia o quadro depressivo que fazia com que tudo virasse nada. E esse tipo de evento a gente tem que tomar muito cuidado, porque pode ser multiplicado por outras pessoas que não estão tão bem. Quando a gente fala da pós-venção, de tratar os sobreviventes, é, por exemplo, tratar esse noivo, para que ele não fique com esse peso de ele ter sido a causa. Né? Assim como a mãe dela não é uma culpa, carrega-se uma culpa, mas cada um de nós temos o livre-arbítrio de decidir sobre a nossa vida. Só que para eu decidir o meu livre-arbítrio, eu tenho que estar na minha plena capacidade de decisão. E na depressão a gente não está. Mas ninguém é responsável pela decisão que eu tomo. Tanto que, muitas vezes, diante de um processo, a pessoa não é penalizada porque ela não foi responsável. Por exemplo, se eu tentar suicídio fazendo alguma coisa e isso pôr em vida terceiros, eu respondo por isso. Então, eu tenho aí a capacidade de entendimento, que muitas vezes na depressão ela está conturbada, ela está bastante prejudicada. Agora, dentro disso, esses jogos, vídeos que incentivam os jovens a cometer o suicídio? Foi o que eu falei, o uso da rede social de modo negativo. Tudo isso começa com pessoas que, vamos dizer, não têm o que fazer, têm uma perversidade, têm um prazer em ver o sofrimento do outro, e do outro lado tem um adolescente, um jovem, às vezes até um adulto, que se deixa influenciar, se deixa contaminar por determinadas coisas. E é onde pais, professores, família tem que estar alerta, porque hoje tem jogo até para criança pequena de 5, 6 anos, que não vou estar falando o nome, mas todo mundo deve saber. Ensina a fazer tudo, que né? Ensina a fazer tudo errado. Sim, lógico. Né? Assim, negativamente. Sim. E nós temos que estar alerta. Hoje já existem aplicativos que a gente... Acesso fácil às informações, né? Existem aplicativos que a gente já começa a controlar o que a criança, o que o adolescente está acessando para que a gente possa monitorar. Não é vigiar, não é tirar a liberdade desse adolescente, desta criança, mas saber o que ele está fazendo. O problema é que muitas vezes pai, mãe, escola não vai de modo adequado abordar isso. E por isso que a gente precisa cada vez mais falar do assunto para que a gente possa instrumentalizar pai, mãe, professores, educadores, todos de um modo geral. Nós temos como parceria os bombeiros, a polícia, todos que lidam com situações de risco, porque são chamados em locais onde as coisas acontecem. E a gente tem que estar auxiliando. E quando a gente fala de rede social, as pessoas que acabam se colocando, se expondo muito, elas precisam ter em mente que, assim, elas estão se colocando ali e vão ter pessoas que vão
gostar daquilo, elas vão ter críticas também, então assim, elas precisam entender isso. Então, a partir do momento que elas estão abrindo a vida delas, estão colocando as coisas que elas querem, ela de novo entra no autoanálise. Aquilo vai ter uma repercussão boa ou ruim, então eu tenho que saber que eu vou ter vários comentários e eu preciso estar preparada para aquilo. Então, assim, infelizmente o mundo às vezes está sendo meio cruel. Igual aquela menina, eu acho que faltou um pouco de sensibilidade de perceber que ela já tinha sido abandonada pelo noivo no dia anterior, ela quis dar a volta por cima, tinha todo já o histórico, que ali o público acho que não conhecia, porque ela é uma pessoa pública. Sim. Então, assim, as pessoas estão sendo cruel, mas eu não posso saber o que os outros vão saber. Eu preciso saber, eu estou forte o suficiente, foi o que o Carlos falou, como que eu estou, a hora que eu olho durante o espelho. Então, assim, eu vou postar isso, então se eu coloco uma foto, alguma coisa, eu tenho que saber, eu estou pronta para receber críticas ou eu só quero receber elogios? Então, assim, se eu não estou pronta, infelizmente eu tenho que saber, eu coloco ou não coloco aquela foto, eu ponho ou não ponho aquele comentário, tem que saber um prévio julgamento. E às vezes o adolescente, ele não tem esse prévio julgamento, ou o jovem adulto. Então, para saber assim, eu tenho que estar preparada. Às vezes eu acompanho várias discussões e que viram brigas de verdade, desnecessárias, as pessoas estão com os ânimos muito aflorados, então assim, muito cuidado, acho que na hora de colocar uma postagem, se você realmente está pronto, então se você está num processo que você está mais sensibilizado, se você está passando por uma situação que você não está muito bem com você mesmo, naquele dia, a hora que você acorda, que você olha para você e fala, pô, hoje eu não estou legal, evita, sabe? Começa a colocar a sua vida, ter uma privacidade um pouquinho maior, a partir do momento que você não vai ver quantos likes você teve, as outras pessoas, porque você consegue ver as outras pessoas, não tem mais isso. Né? Exatamente. Então, assim, tenta não se expor tanto, sabe? Começa a preservar, porque você vai ter comentários ruins também. Então, se você acha que você não está pronto para receber esses comentários ruins, então tenta se não colocar, deixa de colocar, postar tantas coisas assim. Estamos chegando nos momentos finais do nosso programa. Eu vou querer uma mensagem rápida de cada um, começando pela doutora Adriana. Eu acho que, assim, não ignorar um pedido de ajuda, toda tentativa ou conversa sobre minha vida não está boa, eu penso em me matar, é um pedido de ajuda, sim. Então, assim, se precisar, pega na mão dessa pessoa, leva até um consultório, leva um psiquiatra, um psicólogo, dá um telefone do CVV, que eu acho que é fantástico o trabalho que vocês fazem, maravilhoso. Então, assim, se precisar, pega na mão e leva. Vai junto com seu amigo, com seu companheiro, com a sua companheira, vai sim, dá a mão e leva. Doutora Alexandrina. Olha, acho que a mensagem que fica é de que assim nós temos que dar cada vez mais, olhar para o valor da vida. E não esquecer que o suicídio é mais presente no dia a dia de cada um, em cada lar, em cada escola, em cada lugar, ele está muito presente. E nós só vamos diminuir os números que tanto assusta se a gente falar do assunto, se a gente fizer prevenção, mas sem estigma, sem tabu, sem preconceito e falando, pensando na empatia que a gente tem que ter com quem está sofrendo. Carlos Correia. Olha, os números do suicídio, eles assustam. São 32 pessoas por dia no Brasil, é um número muito alto e a gente precisa trabalhar em conjunto, todos nós, sociedade, para baixá-los. O CVV está disponível, tem atendimento pelo site, que é o cvv.org.br, pelo telefone que é gratuito, inclusive de celular, que é 188, funciona 24 horas. Pode mandar e-mail, em alguns lugares tem até atendimento pessoal que nós fazemos. E quem quiser, se sensibilizou e quiser ajudar também, nós estamos hoje recebendo cerca de 10 mil ligações por dia, é um número muito alto. Nós temos 3 mil e poucos voluntários. Então, quem quiser participar do trabalho, conhecer, fazer o curso que nós oferecemos, é gratuito, se inscreva lá no site do CVV e tem uma unidade mais próxima, a gente tem também o curso remoto, a gente faz pela internet, para se tornar um voluntário. Ao mesmo tempo, isso vai facilitar, talvez ele se perceber melhor e perceber de que maneira ele pode ajudar o próximo, porque todos nós podemos não só nos ajudar, mas ajudar quem está próximo da gente, porque o nosso olhar e a nossa afetividade pode fazer a diferença com essa pessoa.
TV Alesp agradece a participação de vocês nesse programa. No programa Em Discussão de hoje, eu falei do Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Vale a pena. Muito boa participação.